para que a tua palavra possa cair em terra fértil, produzir muitos frutos, Senhor Jesus. Eis aqui teus filhos, Senhor Jesus. Abre a mente, os corações, Senhor Jesus. Dai-nos sabedoria, Pai querido, para que possamos sair daqui sabendo cada vez mais sobre a tua palavra, nos preparando para a tua vinda sobre a terra, Senhor Jesus. Por isso que eu peço, te agradeço e acredito, Senhor Jesus, em teu santo nome. Amém. Obrigado, meu irmão. Amém? Amém, irmãos? Amém? Então vamos lá. Atos dos Apóstolos. Meus irmãos, quando nós falamos sobre esse livro de Atos dos Apóstolos, nós temos que entender que é um livro que não é comum. Tá? É um livro que o autor é Lucas. Tá? Então, se você já quer anotar na sua Bíblia, é importante você anotar. O autor do livro de Atos é Lucas. E Lucas teve um propósito, tá? Que ele revelou o propósito lá no seu Evangelho. Se alguém puder, acha a sua Bíblia aí, Lucas capítulo 1, verso 4. Ó, nós vamos entender o propósito pelo qual sempre Lucas teve ao escrever. Lucas capítulo 1, verso de número 4. Lucas capítulo 1, verso de número 4. Para que conheças as certezas das coisas que já estão informadas. Então, olha só, o propósito de Lucas ao escrever tanto o seu Evangelho, tá? De Lucas, como escrever o livro de Atos, é um propósito único. Para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Então, o propósito de Lucas sempre foi produzir certeza. Então, toda vez que eu vejo um cristão, um crente com dúvida, um cristão, um crente com falta de fé, um cristão e um crente com preocupações, sem que a sua fé esteja firmada em Cristo, esse aí não está lendo nem Lucas e não está lendo nem Atos. Então, toda vez que uma pessoa se sente angustiada e com falta de fé, é porque não está lendo o livro de Lucas. Porque o propósito de Lucas é o quê? Produzir certezas. Agora, olha só o que é interessante. No verso de número 3. Pareceu-me também a mim conveniente de escrever-os a ti, ó excelentíssimo Teófilo. Perceba, Lucas não está escrevendo para muita gente, Lucas está escrevendo para um homem só. Lucas está pesquisando porque ele diz, olha, eu pesquisei minuciosamente, eu fui atrás, eu estudei, para colocar tudo em ordem para você, ó excelentíssimo Teófilo. Mas olha só o que Lucas não sabia, o trabalho que ele estava fazendo em prol de uma pessoa alcançaria todos nós. Então, o que a gente já consegue aprender com isso? Nunca despreze os pequenos trabalhos que você faz. Amém? Nunca despreze as pequenas coisas, por mais que aos seus olhos possam parecer pequenas, você não sabe o que isso pode gerar no futuro. Se nós perguntássemos para Lucas, Lucas não imaginaria que nós estaríamos hoje com esse Evangelho em nossas mãos, lendo, estudando e produzindo certeza em nós. Ele fez com o propósito de produzir certeza em um só homem, em uma só pessoa, mas nós todos fomos beneficiados com isso. Então jamais desprezem as pequenas coisas. Então Lucas, quando ele escreve tanto o Evangelho de Lucas como o livro de Atos, ele tem esse propósito, produzir certezas. Tanto até que no verso de número 1 de Atos, ele diz assim, ó, fiz o primeiro tratado, ou a primeira escrita, tá? Então Lucas já está fazendo referência ao que ele fez antes, ao primeiro tratado, a sua primeira escrita, mas agora ele está iniciando um novo livro, uma nova escrita, e de novo, o texto vai dizer assim, ó, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. Então Lucas de novo está dedicando todo o seu tempo e toda a sua escrita para uma pessoa só, para a mesma ainda, mostrando que a importância de discipular pessoas. Jesus não disse só para irmos por todo mundo e pregarmos o Evangelho a toda criatura, ele também disse, ide e fazei discípulos, porque nós precisamos pregar o Evangelho, precisamos através de nossas vidas pessoas serem ganhas, mas nós também precisamos discipular pessoas. O que é discipular pessoas? Gerar pessoas que estejam dispostas a aprender como você.
Por isso que Paulo dizia: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo dizia: ó, eu já estou imitando a Cristo, então vocês podem me imitar. Ou seja, sejam meus discípulos, aprendam. Jesus também disse a mesma coisa. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ou seja, sejam meus discípulos, aprendam de mim. Tá? Então, o discípulo é sempre alguém que está disposto a aprender. Então, Lucas, ele tem esse propósito. Tá? Vamos dizer a todo mundo: Lucas tem um propósito. Produzir certezas. Bem? Anotou isso aí? Lucas tem esse propósito, tá? Tanto em Lucas quanto em Atos, produzir certezas. Agora olha o que é interessante. Lucas só está fazendo em favor de Teófilo aquilo que ele viu Paulo fazendo. Ou seja, Lucas não está fazendo em favor de Teófilo aquilo que ele nunca viu. Lucas aprendeu com Paulo, e aquilo que Paulo fez e viu Paulo fazendo, Lucas também vai fazer a mesma coisa. Ou seja, as pessoas sempre estão observando as nossas atitudes para imitá-las. Os psicólogos vão dizer o quê? Que mais vale as nossas atitudes do que as nossas palavras. Por exemplo, filhos não aprendem com o pai só falando. Filhos aprendem com o pai fazendo, com a mãe fazendo, né? Concorda ou não? Por quê? Porque não adianta um pai dizer assim: filho, não beba álcool, e o pai e a mãe bebem. Filho vai o quê? Ouvir as palavras, mas vai praticar o que o pai e a mãe praticam. Por isso que o texto que o nosso pastor cita bastante é: ensina o teu filho no caminho em que deve andar. Não é ensina o teu filho, não é apontar o caminho, é ensinar junto no mesmo caminho, porque o filho vai aprender com aquilo que o pai está fazendo. Então olha lá, texto de Filemon. Tiago, está na Bíblia Filemon? Tá, sim, está na Bíblia, antes de Hebreus. Você achou Hebreus? O livro anterior a Hebreus é Filemon. Lembrando, Lucas vai fazer em favor de Teófilo aquilo que ele viu Paulo fazendo em favor de alguém também. Filemon, capítulo de número 1 ou capítulo de número único, verso de número 10. Quem pode ler? Achou o verso de número 10? Lê. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Olha só, Paulo está dizendo que ele está escrevendo essa carta direcionada a Filemon, pedindo em favor de Onésimo. Onésimo era o quê? Era escravo de Filemon que tinha fugido, tinha causado danos, o texto vai dizer isso, tinha causado danos, tinha causado males, mas agora Paulo está fazendo em favor de Onésimo aquilo que Lucas depois vai fazer em favor de Teófilo. Olha o verso de número 24, quem Paulo vai citar. Verso de número 24 desse mesmo capítulo aí de Filemon. Pode ler. Verso 24. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. E Lucas, meus cooperadores. Então, Lucas é citado na carta que Paulo está escrevendo em favor de alguém. Então perceba, Lucas é citado ali. Ou seja, Lucas está fazendo em favor de Teófilo, tanto no Evangelho de Lucas como no livro de Atos, com o propósito de quê? Da mesma forma que Paulo fez. Por quê? Porque Paulo gerou um discípulo chamado Lucas. Amém? Então, discípulos nossos, que nós temos que gerar, eles vão ser igual a nós. Por exemplo, a gente vê o quê? Vários pregadores mirins imitando às vezes algumas coisas doidas, e a gente bate às vezes nele, fica bravo, né? Um que estourou ali, o The King of the Power lá, né? Estourou, o pessoal começou a bater em cima dele. Eu fiquei doido com o que ele estava falando. Mas qual que é o problema? Ele estava imitando, o guri tinha 14 anos, gente. Ele estava imitando quem? Se você for observar, ele tinha alguém que ele tinha aprendido. E se você olhar os vídeos daquele que pastoreia, que cuida dele, ele imita igualzinho, mesma fala, mesmos trejeitos, mesmas atitudes. Por quê?
Porque foi discipulado por ele. Amém? Então, nós aprendemos aqui com Lucas o quê? Que nós também, as pessoas observam para quê? Para nos imitar. E agora a pergunta que fica é: qual tem sido a nossa atitude diante disso? Então Lucas, quando ele escreve aqui tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, vai para produzir certeza no coração de Teófilo, de uma só pessoa. Então tudo que ele vai escrever é com o propósito de produzir certeza no coração de uma pessoa. Mas agora olha só, o que Lucas vai falar no livro de Atos? O que é o livro de Atos? Quando nós falamos do livro de Atos, nós falamos de quê? De atitudes. E eu coloquei 3 pontos lá que eu quero procurar tratar hoje. Se eu não conseguir tratar os 3, eu trato 1, 2 e a gente faz o 3 na próxima aula. Não tem problema, não tenho pressa de correr, tá, gente? Mas qual o primeiro ponto que eu coloquei? Que é o principal ponto do livro de Atos: o Cristo entronizado. O livro de Atos vai revelar o Cristo entronizado, o Cristo no trono. E por que o Cristo entronizado é muito importante? Porque hoje nós temos que aprender com a pregação de Pedro de Atos capítulo 2. Quando a igreja foi cheia do Espírito Santo, ali em Atos capítulo 2, e Pedro começa a pregar. Olha lá, Atos capítulo 2. Vamos ler. Verso de número 22. Então nós vamos ver agora sobre o Cristo entronizado, um dos principais assuntos do livro de Atos, o Cristo entronizado. Verso de número 22, todo mundo encontrou? Quem encontrou, diga amém. Não. Esse ânimo aí, gente, não dá. Quem encontrou? Irmã, a irmã está estudando com a gente? Ah, tá. Não, mas senta aqui com a gente, qualquer coisa, irmão. Ah, não, achei que a irmã estava estudando com a gente, estava. Não, tá bom, não se assusta, irmão. E bem que nessa meio doida, mas nós não mordemos, não, tá? Ok? Gente, então vamos lá. Atos capítulo 2, verso 22. Quem encontrou, diga amém. Amém. Melhorou. Tá, isso já está parecendo uma escola agora. Olha o texto. Verso 22. Varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus o Nazareno. Anota aí, irmão, anota aí, sublinha essa frase: Jesus o Nazareno. Sublinha essa frase, se você quiser anotar na sua Bíblia, anota: Jesus encarnado. Jesus encarnado. Não, gente, vir para a escola, o camarada está desanimado, não dá não. Mas mesmo, irmão, daí não dura até o final do ano não. Jesus encarnado. E olha lá: entre vós, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios, sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Então esse versículo está falando do Jesus encarnado. E todo mundo ama o Jesus encarnado. Por quê? Porque Jesus encarnado veio para revelar o Pai. E como? Através de sinais, através de prodígios, através de maravilha. Quem não vai amar esse Jesus que faz milagre? Quem não vai amar esse Jesus que multiplica pães? Né? Quem não vai amar esse Jesus que faz tudo isso? Todo mundo, irmão, eu amo esse Jesus que faz tudo isso. Mas o que? Pedro começa a falar de Jesus encarnado, Jesus que se encarnou, o verbo que se fez carne. Mas olha como segue o texto, verso 23: a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes. Sublinha aí: crucificastes e matastes. Ou seja, o Jesus crucificado. Aqui já começa a doer, porque as pessoas não gostam de Jesus crucificado, não, né? Por quê? O Jesus crucificado teve que negar-se a si mesmo para ir até a cruz. E aí as pessoas já não gostam mais. Todo mundo gosta do Jesus encarnado, porque o Jesus encarnado faz milagre, faz prodígios, faz maravilhas.
Mas agora quando a gente começa a falar do Jesus crucificado, aquele que em Filipenses capítulo 2 vai dizer que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, aniquilou-se a si mesmo, né? Tomando a forma de servo, achado na forma de servo, tomou a forma de homem, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Aí já ninguém gosta de Jesus crucificado. Por quê? Porque é ser obediente até, sem importar tudo aquilo que sofreria. E a gente estudou o trimestre passado, tudo que ele sofreu, as afrontas, os açoites, a cruz de espinhos, a coroa de espinhos, o manto, a vergonha, né? Aí as pessoas não gostam do Jesus crucificado. Só que olha só, eu não sei que evangelho que estão pregando por aí, mas o evangelho verdadeiro ainda é: aquele que quiser vir após mim, o que tem que fazer? Negue-se a si, e ó, não é negar outros, né? Não é negar, é a si mesmo, que é a pior coisa que a gente não consegue fazer, negar a nós mesmos, né? A gente consegue, não, Lisandro, se ele me fizer alguma coisa ruim, eu consigo negar ele e dizer assim, não quero mais estar contigo, e pronto, viro, acho outro amigo no lugar dele. Mas agora, me negar a mim mesmo, é o que é? É mesmo que eu goste do irmão Lisandro e ele me leve para coisas ruins, eu tenho que negar a mim. A minha alma gosta de estar com o irmão Lisandro, mas o espírito, que a Bíblia vai dizer que está pronto, ele não quer que esteja lá. E aí a gente não consegue negar nós mesmos. Por quê? Porque fala do Jesus crucificado. Então, Pedro começa dizendo assim, ó, gente, tem um Jesus de milagres aí, prodígios, maravilhas, sinais, e esse Jesus é atraente. Por que Pedro não começou falando do Jesus crucificado? Porque o público parava de ouvir na hora. Por que as pessoas às vezes são atraídas para a igreja? Pelo Jesus que faz milagres. Só que qual é o problema nosso? É que nós não apresentamos o Jesus crucificado. A gente só apresenta o Jesus que faz milagre. E aí a pergunta é, que Jesus que essas pessoas estão aceitando aqui na frente? Segue o texto, irmãos, vocês estão com cara de assustado. Segue o texto, verso de número 24. Ao qual Deus ressuscitou. Ó, agora é o Jesus ressuscitado. Então, Jesus encarnado, Jesus crucificado, agora é o Jesus ressuscitado. Outro Jesus. São as várias faces que Jesus vai apresentando. No Jesus ressuscitado, eu nasço para uma nova vida. É aquele que a Bíblia diz, ó, somos novas, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já, eis que tudo se faz. Toda vez que você volta para uma prática antiga sua, tem gente que tem exatamente, volta velho. Tem gente que não, vivia na bebida. Não, mas agora vamos dar um jeitinho de viver na bebida, mas de um jeito diferente. Vivia num tipo de vida. Não, mas agora vamos dar um jeitinho para viver aquele lá, mas de um jeito diferente. Aí vem um negócio de cervejinha sem álcool e tal. Mas entenda, eu não estou aqui, não estou fazendo mérito de pode. Tiago, pode, não pode, não. A Bíblia fala que a nossa consciência, que dá o Espírito, acusa. A minha consciência me acusa no momento em que eu coloco uma roupa para vir para a igreja. Eu sei com que intenção que eu estou colocando. A minha consciência acusa. A consciência onde está o Espírito Santo, na hora, menos que o cara está com a mente cauterizada. Mas a consciência acusa na hora. Só que aí qual é o problema? As pessoas estão tentando dar um jeitinho, mas não querem entrar para o negócio do Jesus ressuscitado. Porque Jesus ressuscitado nasce com uma nova vida em Cristo. As coisas velhas o que aconteceu? Já passaram. Tem gente que não deixa passar as coisas velhas. E aí não consegue viver coisas novas. Porque as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Então só vou ser capaz de viver coisas novas quando eu abandonar as velhas. Ou seja, é nascendo numa nova vida em Cristo. Cristo ressuscitado. Mas olha o texto, lá no verso de número
30. E agora nós vamos entrar no Jesus do Atos. Verso de número 30. Sendo, pois, ele... Pedro faz toda uma pregação ali falando um pouquinho sobre o Antigo Testamento, Davi e tal. E aí no verso de número 30 ele começa dizendo assim, ó. Sendo, pois, ele profeta, sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, para o assentar sobre o seu trono. Esse é o Jesus, o Cristo do trono. E aí, esse é o Cristo do problema. Por quê? Porque o Cristo do trono manda. E eu não mando nada. Irmão, nós temos que parar com essa bobageira de achar que eu posso mandar em Deus e Deus tem que fazer o que eu quero. Eu determino, eu declaro. Irmão, quem sou eu? A Bíblia já diz que nós já somos salvos pela... E o que é graça? É favor para quem não? Se eu não mereço, em hipótese alguma eu merecia, e mesmo assim, quem sou eu para declarar uma coisa? Eu posso declarar a palavra, porque a palavra não volta a fazer, mas agora eu dizer assim, não, eu determino que é para fazer assim, né? E aí é que está o problema. Entenda, existe uma diferença de pessoas que falam pelo Espírito e não são eles falando, mas é o Espírito de Deus falando através deles. E existem pessoas que falam porque é um jargão bonito. Porque, irmão, a igreja se emociona quando diz assim, eu determino, agora eu declaro, eu digo, irmão, é lindo. O povo vibra assim. E Deus lá no céu é mesmo, assim, dizendo, bem assim mesmo. Por quê? Porque agora trata-se do Jesus do trono. Porque do Jesus do trono, não sou mais eu que mando, é Ele que manda em mim. Olha a diferença, O Jesus que nós pregamos hoje é o Jesus encarnado, infelizmente. Infelizmente não, é o Jesus encarnado que nós deveríamos pregar de base inicial. Mas deveríamos ir do Jesus encarnado para o crucificado, para o ressuscitado e terminar no entronizado. Por quê? Porque isso é um processo de maturidade. A gente realmente, quando a gente vem para o Evangelho, a gente muitas vezes vem por causa de uma necessidade. Olha o filho pródigo só voltou porque ele disse, na casa do meu pai tem. Ele não voltou por causa do pai, ele voltou por causa do pão que tinha na casa. Ele não voltou por causa do pai. Quando você olha ali no livro de Ruth, se não me falha a memória, eles saem passear e eles voltam porque eles lembraram que em Belém tinha pão. E aí eles voltam de volta. Existem pessoas que vão vir para o Evangelho por causa do pão, mas nós precisamos apresentar a elas o Jesus do pão, mas precisamos apresentar o Jesus crucificado, precisamos apresentar o Jesus ressuscitado e precisamos principalmente apresentar o Jesus entronizado. Por que nós estamos cheios de crianças, bebês dentro da igreja? Por quê? Porque só conhecem o Jesus encarnado, que faz prodígios, sinais e maravilhas. Mas é nós que entender, irmão, a partir do momento em que você aprende, por isso que irmão, aí eu entendo porque as pessoas não querem aprender a Bíblia. Porque a partir do momento que você aprende, você deixa de ser inocente. E aí, diante de Cristo, no tribunal de Cristo, não vai ter como você dizer assim, pois é, mas eu não sabia. Ele vai dizer assim, o irmão Tiago falou aquele dia. Não tem desculpa a partir. Por isso que as pessoas não querem conhecer a Bíblia. Por quê? Porque conhecereis a verdade e a verdade vos... As pessoas não querem ser libertas, irmão. Por quê? Porque libertação exige abandonar coisas anteriores, velhas que já passaram, para viver coisas novas. Amém? Deus tem coisas novas para você, irmão.
Deus tem coisas novas para você, irmã. Deus tem coisas novas. Mas está na hora de nós amadurecer. Diga assim: eu preciso. Não, mais forte. Eu preciso amadurecer. Mais uma vez, eu preciso amadurecer. E aí, irmão, vamos amadurecer? Amém? Vamos atrás do Cristo entronizado, que é Ele nos mandando e nós obedecendo. Porque olha lá, abre em Hebreus capítulo 6 verso de número 1.